Com a graça de Deus, declaro aberto a sessão e convido o vereador Marco Aurélio para compor a mesa diretora e o vereador Carlos Gueiros para também compor a mesa. Convido o vereador Marco Aurélio para a leitura da ata. Reunião, 43ª reunião da 7ª Sessão Legislativa. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiros e Henrique Leite. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2016, às 15 horas, na sala de João Negromonte, sala das sessões no andar da tarde da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presença do vereador Carlos Gueiros. Ocupar a primeira e a segunda secretaria, Felipe Francismar e Michele Collins. E os demais membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jadevaldo Lima, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos Menezes, Marília Reis, Michele Collins, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério de Luca, Vera Lopes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos do senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de decreto legislativo número 21/2016, da autoria de Michele Collins; projeto de decreto legislativo 22/2016, da autoria do vereador Marco Menezes; projeto de decreto legislativo 23/2016, da autoria do vereador Eurico Freire; requerimentos 2.268, autoria do vereador Jaime Asfora; 2069 e 2070, da vereadora Michele Collins; 2071 a 2074, do vereador Aderaldo Pinto; 2075, do vereador André Regis; 2076 a 2078, de autoria do vereador Luiz Eustáquio; 2079 a 2081, da vereadora Michele Collins; 2082, da vereadora Isabela; 2083 a 86, do vereador Marco Aurélio; 2087, da autoria do vereador Isabela de Roldão; 2088, Eurico Freire; 2089 a 2320 e 2321, da autoria de Aimee Carvalho. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ocupou a tribuna, a vereadora Michele Collins, fez homenagem ao grupo JCPM aos seus 50 anos de atuação na cidade. Falou que o grupo atua em diversos segmentos, entre eles os setores de comunicação, shopping centers e imobiliário. Leu um discurso, cópia anexa aos anais desta ata. A próxima oradora ocupou a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, mencionou sobre o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Ressaltou a sua importância para a sociedade. Falou da violência sofrida pelos profissionais e dos avanços da transparência e liberdade da lei de imprensa. Leu um discurso, cópia anexa. O senhor presidente informou que será feita consulta de prazo de líderes partidários em relação ao pedido da vereadora Michele Collins, que dispensa o prazo do decreto legislativo. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cipriano, pronunciou sobre a manutenção do BR-101, que está precisando de uma reforma para evitar os acidentes. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, da qual constarão as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2.266, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao grupo JCPM pelos 50 anos de atividade no Recife. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2.265, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao Movimento pela Ética na Política, pelo seu trabalho em prol da aprovação do projeto de lei de iniciativa popular denominado 10 medidas contra a corrupção. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2.266, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao Dr. Manuel Jerônimo de Melo Neto, por sua reeleição ao cargo de defensor público geral do Estado de Pernambuco. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2.269, de autoria do vereador Michele Collins, concedendo voto de aplauso à Igreja Batista da Capunga, pela realização do 5º Festival de Órgão do Recife. Foi aprovado.
Discussão única do requerimento número 2.275, de autoria do vereador André Regis, concedendo voto de aplauso ao movimento Recife Tem Rock pela sua ação no cenário musical pernambucano, e foi aprovado. Discussão única do requerimento 2.278, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, concedendo voto de aplauso aos profissionais de recursos humanos pela passagem do dia do profissional de recursos humanos no Brasil, no último dia 3 de junho. Foi aprovado. O senhor presidente, em seguida, determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jaderval de Lima, Jaime Asfora, Júlia de Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco Menezes, Marília Reis, Michele Coller, Mar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério de Luca, Vera Lopes e Wilton Brito. Foram justificados a ausência dos senhores vereadores Augusto Carreira, de Maria Oliveira, Isabela de Rodão, Vicente André Gomes, Aerto Luna, Jairo Brito e Jaderval de Lima. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 2.244, de autoria do vereador Augusto Carreira, dirigindo a indicação ao presidente da Elurb, no sentido de determinar a limpeza da rua Estevão Francisco, no bairro de Cordeiro, foi aprovado. Discussão única do mesmo vereador, dirigindo a indicação ao presidente da Elurb, no sentido de determinar o conserto das canaletas da rua Santo Ângelo, no bairro de São Martim, foi aprovado. Discussão do requerimento 2.256, de indicação ao presidente da Elurb, de autoria do vereador Wilton Brito, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2204, de autoria do vereador Heriberto Rafael, dirigindo apelo ao presidente da CELP, no sentido de providenciar a vistoria e manutenção dos postos da Praça Alfredo Pinto, no bairro de Areias, foi aprovado. Discussão única no requerimento número 2.205, de autoria do vereador Heriberto Rafael, dirigindo a indicação ao presidente da Elurb, no sentido de providenciar a manutenção da Praça Parque Residencial Lagoa Encantada, no bairro de Ibura, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2016, de autoria do vereador Rafael, indicação do presidente da URB, no sentido de providenciar a pavimentação da rua Pelópolis da Rochela Galvão, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2017, de autoria da vereadora Aline Mariano, dirigindo indicação ao presidente da URB, no sentido de determinar a colocação de faixa de pedestre na Avenida Rio São Francisco, no bairro de Ibura, foi aprovado. Discussão única de sustentabilidade, no sentido de determinar a instalação de placas educativas no entorno da rua, na Lagoa do Araçá, no bairro de Bebeira, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2.241, da autoria do vereador Aerto Luna, dirigido apelo ao presidente da CELP, no sentido de determinar a substituição da rede por cabos encapados no bairro de Bebeira, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2.239, da autoria do vereador Davi Nis, dirigindo apelo ao secretário de Defesa Social de Pernambuco, no sentido de disponibilizar policiamento constante em toda a rua Gomes Abad, no bairro do Prado, foi aprovado. Discussão do requerimento 2.251, do vereador Davi Muniz, dirigindo indicação ao presidente da Elurb, no sentido de providenciar a recuperação do calçamento da rua de Irmão Melo, foi aprovado. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Passaremos agora para... Senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-professor da Faculdade de Direito do Recife, advogado, servidor público, jurista de grande dimensão, o professor Geraldo Neves. Acredito que essa casa prestará dessa forma uma justificável homenagem a um professor, a um homem público, a um advogado de sua estatura. No momento oportuno, passaremos agora para a leitura do expediente. Solicito o vereador Carlos Gueiro para assim proceder. Ofício número 178/2016 da Secretaria de Relações Institucionais. Projeto de lei número 81/2016, de autoria do vereador Carlos Gueiro. Projeto de emenda à lei orgânica número 73, de autoria do vereador Stefano Menudo.
Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Passaremos para o pequeno expediente. Vereador Luiz Eustáquio. Primeiro orador inscrito. Vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador Osmar Ricardo. Vereadora Aimee Carvalho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Boa tarde a todos. Sempre que subo à tribuna desta casa, procuro destacar um tema interessante, que represente o amadurecimento da nossa sociedade, que enalteça os avanços da nossa cidade e que mostre um retrato positivo do nosso país. Infelizmente, hoje, quero chamar a atenção de todos para a triste realidade que enfrentamos no que se refere à violência, especialmente contra os jovens. Esta semana foi divulgado o mapa da violência que traz informações acerca de anos anteriores no Brasil. Nossa nação é um dos países que mais sofre com homicídios em todo o mundo. Em uma lista com 95 países, ocupamos a 7ª posição. Quando falamos dos jovens, em uma lista contendo 85 nações, o Brasil ocupa a 3ª posição em relação à taxa de homicídios de pessoas entre 15 e 19 anos. São quase 55 mortes a cada 100 mil habitantes. Os números são assustadores. A faixa etária dos 15 aos 29 anos representa 25% da população, enquanto isso 60% dos assassinatos alcança esta faixa etária. Ou seja, a violência está dizimando a juventude brasileira. Todo ano, mais de 23 mil jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados. São 63 por dia, 1 a cada 23 minutos. Não podemos continuar assistindo estes números crescerem. Precisamos combater a violência em várias frentes. Entre os fatores que mais levam à mortalidade está a evasão escolar e o envolvimento com drogas. Precisamos continuar investindo na educação, conscientizar os jovens, tirá-los da rua, da criminalidade. Violência não tem justificativa e tem que ser combatida. O Senado está apresentando o relatório final da CPI do assassinato de jovens, com a conclusão de quase um ano de trabalho para identificar as origens da violência contra os jovens e indicar ações necessárias para reverter este quadro. Mais de 200 pessoas foram ouvidas em audiências públicas em vários estados. A CPI teve acesso ao depoimento de professores universitários, pesquisadores, procuradores, juízes, conselheiros, defensores públicos, secretários estaduais de Segurança e de Justiça, delegados policiais, representantes de ONGs, vítimas de violência e familiares de vítimas. Chamo aqui a atenção de toda a Câmara para que estejamos atentos aos resultados da CPI, principalmente as indicações de ações que serão sugeridas para que possamos replicar em âmbito municipal. O jovem do Recife precisa da nossa atenção, do nosso apoio.
A Prefeitura do Recife tem trabalhado no sentido de estimular estes jovens a se aperfeiçoarem, a abraçarem uma carreira, e precisamos continuar trabalhando nesse sentido. Esses jovens são o futuro da nossa cidade. Não vamos deixar o futuro morrer. Obrigada e boa tarde. Vereador Jurandir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escrevi no pequeno expediente para tratar duas questões. A primeira é um fato que foi noticiado no dia de ontem, aquele atentado nos Estados Unidos, onde uma atitude extremamente homofóbica fez com que fosse assassinadas 50 pessoas e mais de 50 foram feridos. E aí a gente, quando coloca o avanço de algumas civilizações, imaginar muita gente que comenta que os Estados Unidos estão avançados nessa questão em relação ao Brasil, mas vê que por lá as coisas acontecem também de forma extremamente atrasada. Então eu queria, no dia de hoje, prestar minha solidariedade a todas aquelas pessoas que foram vítimas de mais essa atitude homofóbica. E, inclusive, vereador André Regis, queria pegar carona no seu pedido aqui de um minuto de silêncio, que no final a gente prestasse também essa homenagem ao povo americano e, sobretudo, àqueles que foram vítimas dessa agressão. Mas eu queria também trazer uma notícia boa para os recifenses. É que hoje à noite nós vamos deliberar pela indicação do prefeito João Paulo, companheiro João Paulo, como candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura da cidade do Recife. Eu digo que é uma notícia boa, porque o prefeito João Paulo foi prefeito dessa cidade por 8 anos e teve uma das melhores avaliações de gestores de uma cidade. E muitos vereadores aqui fizeram parte da base do governo e em alguns momentos têm me perguntado qual seria o candidato ao Partido dos Trabalhadores, e a gente tem falado que estamos discutindo exatamente o nome do companheiro João Paulo. Portanto, eu quero, inclusive, dizer aos colegas vereadores que foram da base de João Paulo que a nossa esperança é exatamente depois da vitória de João Paulo, que a gente tem certeza que vai ocorrer esse ano. A gente já quer convidar esses companheiros que foram da base anterior e todos aqueles que desejarem, inclusive, participar agora conosco dessa campanha. A gente terá o maior prazer de conviver com esses companheiros. A gente sabe que tem algumas candidaturas também, como o companheiro Daniel Coelho, a nossa colega Priscila Kraus, que foi excelente vereadora, uma excelente deputada, uma excelente companheira também, que é candidata. E a gente espera, se não resolver no primeiro turno, que a gente possa resolver no segundo turno, voltando a Recife, trabalhar no sentido de cuidar das pessoas. Portanto, esse registro que nós estamos trazendo, e com certeza amanhã traremos mais detalhes das futuras composições que nós vamos apresentar. Muito obrigado, senhor presidente. Último orador inscrito, André Regis.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje faz uma semana que eu estive no Geraldão. Senhor presidente, a irresponsabilidade da prefeitura com aquele equipamento fugiu a qualquer limite da racionalidade, de respeito à saúde pública. Eu chego à obra, aliás, a história é anterior. Eu encaminhei um ofício ao secretário de Esportes, vereador Carlos Gueiros, para fazer uma visita ao equipamento. O secretário me liga, dizendo que não poderia ir comigo na data que eu havia indicado que gostaria de fazer a visita, e pediu para que eu aguardasse que em breve ele entraria em contato comigo para que a visita fosse feita à obra do Geraldão. Passou uma semana, 2, 3, passaram vários dias, portanto, mais de um mês, eu resolvi ir sozinho, sem a presença do secretário. Cheguei na obra, só havia um homem que tomava conta, portanto, do equipamento da construtora. Obra completamente parada, obra, inclusive, vereador Osmar Ricardo, que consta da propaganda oficial da prefeitura. A prefeitura gastou já muito dinheiro para fazer propaganda do futuro Geraldão. O fato é que a obra parada, me deparei não apenas com o absurdo da obra parada, já faz 3 anos de obra parada, de atraso, porque a obra foi parada em julho de 2013. Aliás, o Geraldão foi parado em 2013 e nós estamos agora com 3 anos de paralisação. A obra já deveria ter sido inaugurada já há vários meses, inclusive de acordo com o último cronograma da prefeitura. Não há nenhum sinal de que a obra vai ficar pronta em breve. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que o Geraldão se transformou numa grande piscina olímpica, onde antes era uma área, passou a ser uma grande piscina olímpica, criadouro do Aedes aegypti. As imagens que nós fizemos, inclusive depois as imagens que foram feitas, tanto pela equipe da TV Jornal quanto da TV Clube, e os depoimentos do entorno das pessoas que moram no entorno do Geraldão, constatam um descaso com a vida das pessoas que moram no entorno do equipamento. Obra parada neste momento, pode até haver justificativa. O governo federal não encaminhou o dinheiro, a obra parou por conta de algum problema de natureza financeira em tempos de crise. Agora, permitir que o equipamento seja abandonado, todas as arquibancadas, quando a gente chega lá, é o lodo tomando conta. Quando se chega lá, é o risco da pessoa ser atingida por alguma coisa que possa cair, já que a obra está paralisada, mas o risco maior é da saúde das pessoas do entorno do Geraldão. Porque uma picada de um inseto contaminado pode ela levar à morte da pessoa. Quantas pessoas deixaram de trabalhar porque ficaram doentes por conta da omissão da prefeitura da cidade do Recife? Quantas pessoas tiraram o seu dinheiro do bolso para pagar o remédio ou para pagar uma consulta pública por conta da irresponsabilidade da prefeitura da cidade do Recife, que permitiu tamanho absurdo? A situação é de descaso com o contribuinte, descaso com o cidadão, descaso com a saúde pública. Em qualquer país civilizado do mundo, isso iria implicar na devida responsabilidade, inclusive criminal. Porque deixar as pessoas expostas ao perigo é crime tipificado no Código Penal. É preciso que haja o devido respeito com o cidadão. Vamos voltar ao Geraldão. Esperamos não encontrar lá o quadro de abuso com a cidade do Recife, inclusive porque
Este é um equipamento necessário. Este é um equipamento que em anos de Jogos Olímpicos deveria estar sendo utilizado, inclusive por delegações estrangeiras que poderiam ter escolhido o Recife como sede para os seus treinamentos. Lá é lamentável, é uma irresponsabilidade e que esta casa deverá, senhor presidente, e vamos fazer aqui os devidos requerimentos, deverá cobrar a responsabilidade do prefeito da cidade do Recife e do secretário de Esportes, porque isto é inadmissível. Muito obrigado. Há uma solicitação à mesa, 1 minuto de silêncio, pelo jurista Geraldo Neves, que faleceu, para que essa casa preste, na verdade, essa homenagem póstuma. Encerrado o pequeno expediente, passaremos agora para o prolongamento do expediente. Discussão única em fase de votação do requerimento número 2280/2016, de autoria da vereadora Michele Colles. Votação nominal, senhor presidente. Não tem mais discussão. Não, está em fase de votação. Solicito, senhores vereadores, para que cada um possa fazer o seu voto. É sim, né? Já fechei aqui, só tem... Vereador Aimé Carvalho, com voto, Vossa Excelência. Vereador Ayrton Luna, como vota Vossa Excelência.
Vereador Marco de Bria, como vota Vossa Excelência? Vereador Marco de Bria, como vota Vossa Excelência? Vereador Rodrigo Vidal. Gostaria de comunicar que vou declarar encerrada a votação. Vereador Eurico. Vereador Eurico Freire. Encerrada a votação, quero comunicar aos senhores vereadores, por um lapso dessa presidência, a presidência votou, quando não cabe, porque é maioria simples. Então, determino que seja consignado em ata que esse voto da presidência não vale. Encerrada a votação. Senhor presidente, com esse esclarecimento de Vossa Excelência, o painel apresenta 26 votantes, sendo 20 votos sim, 8 e 6 não. Com a anulação do voto de Vossa Excelência, são 25 votantes, com 19 votos sim e 6 não. Esse é o resultado final. Aprovado. Discussão única do requerimento 2320, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2331, do vereador Aécio Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2336 e 2337, ambos do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 2341, de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 2348 de 2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 2378, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Senhor presidente, só um esclarecimento. A homenagem aqui está sendo feita por que motivo? Porque só está dizendo aqui que, formulando voto de aplausos ao senhor João de Deus Carneiro Ribeiro, ex-presidente do Clube Náutico Capibaribe, em 1974. Qual era a razão do voto de aplausos? Não sei se é porque foi um ano entre poucos que o Náutico foi campeão, mas... Vossa Excelência está querendo leitura do requerimento? O motivo da homenagem. Requerimento número 2378 de 2016, requer a mesa cumprir da formalidade de regimenais e ouvido o plenário, seja encaminhado voto de aplauso ao senhor João de Deus Carneiro Ribeiro, ex-presidente do Clube Náutico Capibaribe em 1974. A finalidade é homenageá-lo por seus relevantes serviços prestados ao clube, do qual foi presidente e por sua grande influência e contribuição ao futebol pernambucano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento. Secretaria, para dar o número que na pauta está faltando o número do requerimento, esse último. 2391, esse último requerimento da discussão única da pauta do prolongamento, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a pauta do prolongamento, senhor presidente.
Oi. Em discussão. Chamada regimental. Senhor presidente, o painel apresenta a presença de 30 vereadores, número suficiente para deliberar as matérias da pauta. Ordem do dia. Discussão única do requerimento número 2281 da vereadora Michele Colles. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu particularmente preferia não ter que vir a essa tribuna falar desse tema mais uma vez, mas meu dever e minha consciência, meu senso de responsabilidade, que eu acho que é a obrigação de cada um de nós, me fazem, me sinto a obrigação de vir aqui colocar esse tema, até em discussão esse requerimento absolutamente danoso, se aprovado for, ou se aprovado fosse, ou se obedecido ou posto em prática fosse, para as crianças e jovens do município do Recife. Até porque sei que não penso sozinho e sou seguido por vereadores experientes, competentes de vários partidos, que não querem que aconteça o que esse requerimento visa obter. Ou seja, banir, tirar da rede pública municipal todo o material didático produzido que apenas aborde a questão da sexualidade, incluídos aí, né, questões relativas a gênero, identidade de gênero e a necessária cultura da tolerância, né, o tratamento da realidade como deve ser feito para crianças e adolescentes e como é feito nas escolas privadas e nas escolas públicas no Brasil todo, né. Esse requerimento, ele tem o propósito parecido com um projeto de lei que está na Câmara Federal, que visa, por exemplo, criminalizar o professor que simplesmente falar, veja que absurdo, mas está na Câmara Federal, de sexualidade na época certa. Isso é tudo feito com base em estudos de pedagogos, professores, para os alunos. Mostrar como é que o aluno deve conhecer seu corpo, quais são as identidades de gêneros que existem, de homem e de mulher, né? O que é sexualidade, que todos devem respeitar as famílias, sejam elas homoafetivas ou heteroafetivas, que todos têm direito à livre orientação sexual, de maneira que, para que a gente não veja se repetir o estupro que a gente viu no Rio de Janeiro há poucas semanas atrás, para que não aconteça o que aconteceu ontem na Flórida, é preciso que esses temas não sejam banidos da escola. Porque se ficar apenas a cargo da família, e a lei também é inconstitucional quando diz que a escola não pode abordar sequer, da maneira mais pedagógica e didática possível, mais sensata possível, e repito aqui, isso lastreado em estudos técnicos científicos, você está deixando a escola apenas para ensinar português e matemática, e não para ser uma formadora de cidadania. A escola faz o contraponto com o que a pessoa aprende na família. E esse é o papel dela. Cada família ensina seu filho ou sua filha a ser como acha que deve ser. Um pai pode dizer ao seu filho, em tese, que ele não pode aceitar os pais de seu colega porque eles são homossexuais, ou que ele tem que tratar mal uma colega sua porque ela é lésbica. Mas a escola não pode se furtar a dizer que isso está errado, que no Estado laico, no Estado brasileiro, no Estado democrático de direito, todos merecem respeito, independente de sua orientação sexual. Que cada pessoa tem direito a escolher, a reconhecer a sua identidade de gênero e também discutir o respeito à mulher para se evitar essa chaga que é a violência doméstica contra a mulher. Eu já ouço o vereador Carlos Gueiros, mas eu quero dizer mais ainda o seguinte. O ano passado, a Prefeitura fez a Conferência Municipal de Educação. Foram mais de 80 entidades, 500 participantes, e isso gerou um rico material. Esse material foi discutido durante um ano com professores da UFPE, UFRPE, Unicap, para se chegar aos cadernos de educação. E esses cadernos de educação, que são sólidos, que são lastreados, como eu disse aqui, em estudos técnicos científicos, de professores, pedagogos, vários grupos de trabalho, como já foram citados aqui, equipe da Secretaria, para terminar essa minha primeira parte, equipe da Secretaria
de Direitos Humanos, a equipe da Secretaria de Educação, somente, e da Secretaria da Mulher, se debruçaram e se debruçam sobre isso com muita responsabilidade. Então, banir esse material é uma coisa que, isso é o menos, mas que causa até vergonha alheia a essa casa, na minha opinião. Mas o mais, que se fossem banidos, que eu não acredito que vão ser, até mesmo se esse requerimento for aprovado, porque isso seria rasgar a história do ensino municipal e condenar os alunos à cultura do machismo, da homofobia, da intolerância, um retrocesso enorme, nós estaremos rasgando uma conquista de inúmeras gestões, inúmeros professores, inúmeros pedagogos, inúmeros técnicos da Prefeitura do Recife. Mas eu ouço o vereador Carlos Gueiros. Vereador Jaime, na realidade a parte é mais dirigido à vereadora autora do que mesmo a Vossa Excelência. Eu faço um apelo à vereadora Michele, que ela retire esse requerimento para ver se esta casa retoma o seu principal papel, que é de tratar dos problemas do Recife. Recife tem tantos problemas, vereadores. Nós verificamos aí o vereador André Regis trazer aqui problemas sérios, né? E a gente só discute assuntos de sexualidade, de gênero, disso e aquilo. Parece que isso é o que está mais preocupando o corpo de vereadores desta casa. O que eu acho um absurdo. Nós temos tantos outros problemas, a cidade do Recife problemática, sem dinheiro, né, esburacada, com tantos problemas, os prefeitos, e a gente perdendo tempo. Todo requerimento que tem aqui tem discussão ao ponto de o último ter travado a pauta. Então eu peço à vereadora Michele que, em favor da valorização deste poder, me retire esse requerimento para que a casa retome assuntos que são realmente, dizem respeito a um poder legislativo sério. Muito obrigado. Eu ouvi com atenção a parte e quero lhe fazer um apelo também, que Vossa Excelência retire seu projeto de lei que coíbe os livros didáticos que tratam do mesmo tema. Usando os seus argumentos, eu acho que ele está discutindo isso apenas porque isso foi trazido através desses projetos. Por mim, a gente não estava discutindo isso não, porque os cadernos de educação infantil e a política de ensino municipal, no conteúdo, ela é muito boa e muito avançada. E digo, isso não é uma conquista dessa gestão, isso é uma conquista que perpassa gestões. Vereador, Vossa Excelência me cede a parte novamente, e para lhe responder, eu queria saber de Vossa Excelência, dentre os meses que Vossa Excelência esteve aqui, depois, quando retornou da Secretaria, quais os assuntos que Vossa Excelência veio ao microfone de aparte à tribuna ou em reuniões especiais, audiências, para discutir? Porque eu sei que só está discutindo esses assuntos. Eu gostaria de ter conhecimento, e me desculpe se Vossa Excelência participou de outras discussões e outros assuntos, até matéria do conhecimento profundo de Vossa Excelência na sua profissão. Por favor, me esclareça e me perdoe se houve eu estou fazendo injustiça e eu dou a mão à palmatória. Mas eu queria que Vossa Excelência respondesse sobre a retirada do seu projeto. Porque para Vossa Excelência ser coerente, ele tem que retirar seu projeto também. Foi ele que iniciou essa discussão aqui. Se Vossa Excelência não responder, eu me sinto no dever de prestar contas aos meus eleitores e tenho prestado. E meus eleitores sabem que eu discuto transparência, fui eu que propus o fim do voto secreto contra a vossa opinião, fui eu que propus o fim das sessões secretas contra a vossa opinião, fui eu que propus aqui a instituição da Comissão de Legislação Participativa, que é um avanço, a Câmara tem, o Senado tem, a Assembleia tem, a gente não tem. Fui eu que liderei a comissão do passe livre, eu faço parte da comissão que discute o Uber e, juntamente com o vereador Luiz Eustáquio e outros vereadores como Henrique Leite, lideramos essa discussão aqui, que já tinha sido até abordada pelo vereador André Regis. Então eu não vou ficar aqui usando o tempo para prestar contas, porque eu acho que o tema em debate é um tema rico e importante para o recifense. O recifense que é gay, o estudante que é gay, a estudante que é lésbica, a estudante que é travesti, o estudante que é transexual, ele sabe a importância disso. Quando ele está no ônibus e é assediado, quando a menina sai de casa e é estuprada pelo padrasto, e quando a mãe sai de casa e não pode reclamar, porque se reclamar, a mãe bota a menina para fora. Então isso é uma discussão que tem a ver com as comunidades do Recife, Santa Amaro, com comunidades onde eu, graças a Deus, inclusive, tive voto e a esses eleitores eu presto contas. Como o Alto Mandu, como o Ibura, como etc., inúmeras comunidades e bairros mais centrais também, como Aflitos, enfim, Boa Viagem. Então essa é uma discussão muito rica para o recifense. A recifense que é lésbica, gay,
Enfim, o recifense que faz parte da comunidade LGBT sabe que nós não estamos discutindo isso apenas por querer fazer um debate, entre aspas, ideológico. Até porque a ideologia de gênero não existe. Isso é uma balela, um factoide, uma falácia inventada por setores conservadores e obscurantistas que querem transformar as escolas no que elas não devem ser. Mas eu ouço com atenção e alegria o vereador Henrique Leite. Vereador Jaime Poro, eu acho que a discussão de gênero, a discussão sobre esse tema, é um tema da cidade, realmente. Porque quantas violências acontecem causadas justamente por requerimentos como esse, que são requerimentos intolerantes, requerimentos que evitam que o professor ensine as crianças a se defenderem, a respeitarem, a cuidarem um dos outros, né? Eu acho que enquanto nós estamos na contramão debatendo um tema que já deveria estar bem avançado, as escolas particulares, elas estão avançando. Elas discutem a família e não mais dia de pai, dia de mãe. Elas abrem a sala de aula para as pessoas portadoras de deficiência estarem unidas dentro da mesma sala com as crianças que não portam deficiência. Elas discutem com pais e mães que são casais homoafetivos. As escolas particulares. Será que esse povo que é conservador aqui na Câmara vai tirar seus filhos das escolas que agem desse jeito? É assim que vai funcionar? Porque isso é uma família formada e estruturada. Agora imagine uma família desestruturada para ensinar uma criança a respeitar a outra, quando se o pai não respeita a criança, se o padrasto não respeita a criança. Essa é a visão que é a causa. Muitas vezes as pessoas, quando acontece um estupro, aí na frente e em qualquer canto, aí vai para a tribuna, sou contra o estupro, sou isso, sou aquilo. Mas esqueceram que a causa que é para ser defendida aqui, as pessoas são contra. E nas escolas, é importante esse tema ser debatido. Aqui na Câmara, em qualquer canto, essa questão deve ser debatida sim, para evitar a intolerância, a violência, o abuso, o desrespeito, a discriminação e o preconceito. Vereador Henrique Leite, eu incorporo integralmente sua parte, lúcido, sereno, firme e consistente, e digo que Vossa Excelência foi um dos vereadores aqui que mais me deu luzes para me inspirar, para me pronunciar desse jeito, me fazendo alertas que inclusive eu já incorporei na minha fala. Agradeço a Vossa Excelência os conselhos de sempre, até por ser mais experiente, e incorporo integralmente sua parte, com o qual concordo, claro, em gênero, número e grau, e ouço o ex-presidente Jurandir Liberal. Vereador, eu queria lembrar a Vossa Excelência, a audiência pública, inclusive foi chamada Vossa Excelência junto com Isabela do Rodão, que eu estive lá. Então nós observamos naquela audiência que a grande maioria era de educadores do município. Exatamente estava debatendo o projeto do vereador Carlos Gueiros, que é semelhante a esse requerimento. Que aí Vossa Excelência perguntou por que ele não retirou, que ele não vê a pauta e a gente não... Aí o presidente Vicente, compreendendo a dificuldade que a gente tinha dessa matéria, retirou da pauta com muita inteligência e o compromisso de não representá-lo. Foi o compromisso que ele apresentou e nós dissemos isso na audiência. E que está de parabéns o presidente Vicente. Aí, novamente, sob outro formato, vem aqui o requerimento. E Vossa Excelência, como é atento, na última reunião, os 3 requerimentos iam ser votados de volta, ou seja, aquela expressão, a gente ia votar, aprovar uma matéria, contrariando tudo aquilo que a gente defende, a maneira que foi colocado. Então agora Vossa Excelência traz o tema para que a gente debata. Aí eu queria só lembrar Vossa Excelência que nos depoimentos hoje do presidente da comissão lá da Câmara Federal, o Feliciano, né? Feliciano já disse que esse debate que a gente está fazendo em repúdio, atitude hoje contra esse fato que ocorreu nos Estados Unidos, ele está dizendo que os gays lésbicos estão usando isso como um instrumento para fazer a divulgação. Veja o grau de compreensão desta figura.
Portanto, a gente não pode estar nesse fundamentalismo aqui forte, voltando à Idade Média aqui na Câmara. Isso eu digo sempre, o tempo todo. Então, concordo com Vossa Excelência, que eu vou, inclusive, pedir à vereadora que não apresentasse, até para a gente ficar constrangido, ter que votar contra o requerimento dela. Portanto, trazer esse debate aqui para casa, de um certo modo é bom, porque a gente começa a se posicionar. Mas, por outro lado, é muito ruim que a gente fica o tempo todo tensionando com essas ideias extremamente conservadoras, fundamentalistas, da Idade Média, que a gente não pode estar concordando. Vereador Jurandir Liberal, agradeço a parte também igualmente inteligente, lúcido e extremamente oportuno. Incorpora integralmente. Nós vimos na última sessão que é importante que todos que pensam igual, e espero que a maioria, acredito, pense assim, é importante a união de todos para barrar esse tipo de retrocesso, de passo para trás. Na última reunião, foi graças ao esforço de Vossa Excelência que fez com que a gente, de última hora, não conseguisse, fizesse com que ele não fosse a votação por falta de quórum. Vossa Excelência lembrou com sua experiência que não havia quórum e ainda bem que ele não foi aprovado, e isso trouxe o ensejo para a gente discutir agora, porque a gente ia aprovar, inclusive, sem discutir. Quero também parabenizar o presidente Vicente André Gomes e agradecer por não ter colocado isso em pauta, atendendo o requerimento nosso. Inclusive, eu, para terminar, presidente, quando eu fiz o recurso dizendo que cabia vistas a esse processo, porque estava, apesar de estar mais de 60 dias tramitando, eu pedi para que ficasse sobrestada a votação até a decisão sobre o provimento ou não do recurso. Então, eu agradeço a todos e agradeço sua generosidade em me tolerar esse tempo, presidente. Vereador Antônio Nunes Neto. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, eu estava ouvindo atentamente o pronunciamento do vereador Jaime Asfora, ouvi também o pronunciamento do vereador Carlos Gueiros, e quero dizer aos senhores que a mim me surpreende muito que nós tenhamos que ter uma discussão tão longa a respeito da matéria que tem sendo tratada nesta casa, para que se faça o ensino do gênero, da diversidade sexual nas escolas municipais. É fundamental que se fale com muita tranquilidade sobre esse tema, com muita naturalidade, até porque nós vivemos numa sociedade moderna, numa sociedade aberta, vivemos numa democracia, senhor presidente, e numa democracia é muito importante que haja fundamentalmente o império da lei, que haja o império da cidadania, do respeito às individualidades e que prepondere fundamentalmente a força dos regimentos, dos regulamentos de comportamento, exatamente para que cada segmento, para que cada corporação, para que cada núcleo de existência dentro da sociedade possa bem conviver. O fato é que, nessa minha longa experiência na educação, vereador André Regis, eu tenho tido a oportunidade de poder observar os melhores caminhos a serem perseguidos nessa rede, até porque nós vivemos hoje, Vossa Excelência tem sido o principal denunciante disso, nós vivemos hoje um momento muito pobre na educação do Brasil, nós vivemos um momento muito frágil na pedagogia estabelecida para os mais carentes nesse país, na medida em que o poder público entrou em descaminho, na medida em que nós não temos boas teorias de educação em aplicação hoje nas redes nacionais, nas redes estaduais, nas redes municipais. Infelizmente, fora as linhas, as teorias de educação e as linhas se fragilizaram em razão exatamente
da tergiversação daquilo que é ensino fundamental. Meu caro presidente Vicente André Gomes, Nossa Excelência e eu convivemos aqui há alguns anos. Outros colegas também da mesma forma. E quantas vezes nós já não vimos aqui, vereador Carrera, colegas que fazem propostas de projeto de lei, vereador Gilberto, para que entre no currículo escolar do município do Recife a matéria ecologia, para que entre no currículo escolar do município do Recife a matéria A, a matéria B, a matéria C, a matéria D, como se coubesse. Afora o fato e lá se vão muitos anos, vereador Regis, de nós termos tido uma ampliação extraordinária nos últimos 40 anos dos conhecimentos universais que são repassados para a sociedade através das matérias do ensino fundamental. Quem de nós já não colocou ou já ouviu alguém colocar, que o ensino que um jovem de 20, de 30 anos, ou um jovem de 14 anos, ou um jovem de 10 anos, hoje recebe o volume de matérias e de conhecimento superior, extremamente superior àquele que era ministrado há cerca de 30 anos, 35 anos atrás, e que em muitos momentos isso é questionado em razão da dificuldade que certamente qualquer um deles vai ter para ter aplicabilidade nessa enorme conjunção de matérias que hoje são impostas para a nossa juventude, para a nossa formação universitária, enfim, para a formação do conhecimento brasileiro. O Brasil, por sua própria formação, pelo comportamento do seu povo, isso é uma questão cultural que poderia ser discutida por todos nós, é um país que tem extrema respeitabilidade em razão de ser um país que respeita a diversidade. Nós sabemos que a sociedade brasileira tem respeito à diversidade. Quem de nós não é amigo, companheiro, colega de pessoas que fazem as mais variadas opções sexuais, de comportamento sexual? Certamente nesta casa nós sabemos disso e convivemos com isso. Existem nos gabinetes pessoas de variadas opções sexuais. Todas elas respeitadas, todas elas convivendo, todas elas contribuindo para a sociedade. Mas eu senti a necessidade de vir aqui hoje para expor uma posição que alguns de vocês já conhecem com mais profundidade, outros já assistiram a mim votando aqui. Como podemos nós querermos colocar nesta casa, senhores vereadores, há uma queixa porque ninguém está conseguindo entender o pronunciamento do vereador Antônio Luiz Neto, que a gente solicita que diminua aí para que ele possa esclarecer a posição dele, se ele é contra ou a favor. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço muito. Eu nem sou contra nem a favor, muito pelo contrário, senhor presidente. Eu estou fazendo a colocação exatamente de como se comporta a sociedade brasileira. Quero dizer a Vossa Excelência que não tenho queixas em relação ao comportamento do plenário. Estou vendo uma atenção muito forte da grande maioria dos senhores vereadores e certamente os que não estão prestando atenção devem estar 3 ou 4 com algum assunto que também é importante, porque é assim que se comporta essa casa. Devo dizer aos senhores vereadores que, na verdade, em razão da experiência vivida, tanto como professor, tanto como presidente do Sindicato dos Professores do Recife, tanto como professor da rede, como supervisor, como coordenador, como gestor maior da rede, que eu já tive a experiência de ser, nós não encontramos, vereador Jurandir Liberal, nenhuma condição de nós fazermos oficial, dentro não só da rede municipal de ensino do Recife,
como também em qualquer rede de ensino nacional, o ensino da diversidade sexual, ensino do gênero. Por que, vereador Jurandir Liberal? Porque, na verdade, Vossa Excelência jamais vai encontrar em cada professor um posicionamento idêntico em relação a este assunto. Imagine, Vossa Excelência, que nós hoje já não damos bem, em razão de variados motivos, outra discussão, nós já não aplicamos bem a matemática, já não aplicamos bem a história, já não aplicamos bem o português, já não aplicamos bem o currículo escolar do ensino fundamental. E aí nós vamos gerar na rede municipal mais uma discussão onde o professor Jurandir Liberal tem um pensamento, o professor Marco Aurélio tem outro pensamento, o professor Marcos tem outro pensamento, o professor Vicente tem outro pensamento, cada um expondo seu pensamento, porque não tem cartilha que diga a maneira de alguém pensar, e pensamentos esses que vão confundir, meu caro vereador, meu querido Jaime, vão confundir demais a cabeça de alguém que tem apenas 6 anos, 7 anos de idade, 8 anos, 10 anos, 12 anos, e que tem um pai e uma mãe em casa que dão outro tipo de orientação. Nós sabemos que a educação sexual, a educação de religiosidade, é uma educação fundamentalmente da família. Muitas vezes, um pai pensa de uma maneira até muito parecida com a mãe sobre sexualidade, mas pensam diferente. E aquilo ali gera uma forma, dentro do formato familiar, que vai gerar também o encaminhamento daquela criança, seja ele menino, seja ele menina, seja ele o que tiver de ser dentro da sociedade na sua opção sexual. Imaginem que confusão nós vamos gerar dentro de uma sociedade, e que perda de tempo nós vamos gerar dentro de uma sociedade, se todos os professores da rede municipal do ensino do Recife, cerca de 4.000 professores, começarem a falar sobre um tema que cada um dos 4.000 tem um conceito diferente. Então é preciso ter responsabilidade, senhor presidente, da gente raciocinar essa coisa também, tecnicamente. Nós não temos esse direito. É muito complicado falar sobre sexualidade. E Holanda pensa de um jeito, professor Marcos pensa de outro, e Holanda faz um discurso para o aluno, são 30, 40 crianças diante de você, então você vai gerar no ensino fundamental mais uma polêmica, sem consultar a família, sem gerar a possibilidade do pai e a mãe tratar desse assunto, quando nós já vivemos nesse país, num país de diversidade, de respeito à sexualidade, e que não há de se confundir, meu caro Jaime. Esse respeito à diversidade, a qualquer tipo de possibilidade de geração dentro da escola, ou da escola ser a solução, ou da escola ser a solução, para que qualquer tipo de comportamento que falte com respeito à mulher, ou falte com respeito ao heterossexual, ou falte com respeito a qualquer tipo de opção que o cidadão possa fazer. De maneira que eu estou fazendo esse apelo a Vossas Excelências, para que a gente não entre numa discussão que até um foro, como que a nossa educação faz anualmente ou bienalmente, aquele foro pode estar eivado, cheio, lotado de equívocos, meu caro vereador. Então é preciso tomar muito cuidado para que a gente viva no império da lei do respeito à identidade familiar. Porque senão nós vamos perder a identidade como cidadãos. E nós vamos terminar taxando a vereadora ou o vereador de alguém que é homofóbico, quando na verdade ele não é. Eu jamais teria uma postura desse tipo. Quem me conhece sabe disso, o respeito que eu tenho pela opinião e pela opção das pessoas. Agora, isso é uma coisa, pedagogia é outra, educar é outra coisa, que fundamentalmente exige da cidadania muito cuidado
para que a gente, dentro de uma sala de aula, a gente não transforme os comportamentos de crianças, gerando conflitos ainda maiores dentro da sociedade. Pois não, presidente? É só para informar que o seu tempo se exauriu. Muito obrigado, vereador. Desculpa, incomoda. Eu posso dar a palavra ao vereador Jurandir Liberal? Que eu pratiquei em delicadeza de não dar a palavra a ele, presidente. Me ajude. Vereador, o senhor me coloca numa situação difícil. O pedido seu é quase uma ordem, né? Eu vou passar a palavra para o vereador Jurandir, para não desapontá-lo. Vereador Antônio Luiz. Obrigado. Eu, inclusive, queria agradecer à mesa, que eu ia debater o tema, então economizo à medida que eu faço essa parte, não uso meus 15 minutos. Dizer, vereador Antônio Luiz Neto, eu tenho um hábito, como eu sou engenheiro, e quando é tema que eu não entendo, eu procuro aprofundar com quem entende. Mesmo dentro da engenharia, que a gente tem algumas polêmicas, eu procuro consultar. Ter essa humildade. E na questão da educação, Vossa Excelência é uma referência para mim. Muito obrigado. É tanto, quando a gente foi discutir o plano diretor, eu fiz questão que o capítulo da educação fosse coordenado por Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência comentou aí na sua fala, primeiro que professor ensina matemática de um jeito, outro ensina de outro, ensina ciência de um jeito, outro ensina do outro, Vossa Excelência disse. Português de uma maneira, ou de outra. Vossa Excelência não vereador, deixa eu concluir. Vereador, não vou ficar batendo boca com Vossa Excelência. Excelência, me desculpe, mas eu não disse isso. Eu disse que professor de matemática ensina matemática. Eu disse que sexualidade é que cada um pensa diferente. Vereador, Vossa Excelência sabe que cada professor tem uma sua metodologia, qualquer cadeira. Vossa Excelência que está falando. Pronto. Não, quando Vossa Excelência falou, eu entendi dessa maneira. Agora, se Vossa Excelência permitir que eu conclua meu raciocínio, eu tive toda a paciência durante 15 minutos. Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, queria só esclarecer que da mesma forma que hoje o MEC faz toda a discussão com os melhores profissionais para elaborar cartilhas, para poder orientar, isso por especialistas, isso é um entendimento. Então tem toda uma discussão a nível nacional. Inclusive até Liberato fazia uma observação, porque a cartilha era nacional e não colocava, quando colocava maçã, botava peras, ao invés de botar laranja, banana, que é o negócio aqui do Nordeste. A Liberato até fazia essa observação para fazer a análise do menino. Aí vinha mandioca quando era para ser chamado macaxeira. Então, aí tinha toda essa discussão que o Liberato fazia na discussão das cartilhas nacional. Portanto, eu fico impressionado que aqui na cidade do Recife, a gente começa a questionar essas cartilhas, não de forma técnica, se fosse de forma técnica, mas de forma simplesmente porque eu tenho uma posição religiosa, aí eu passo a questionar. Essa é a questão que a gente está trazendo. Eu não estou aqui, eu tenho que respeitar uma deliberação nacional que constrói um processo, e para que eu faça, não, eu vou agora, esse aqui eu vou passar pelo meu crivo, eu vou criticar. Então a mesma coisa que eu podia aqui dizer, não, porque não está falando essas matérias comparado com o Nordeste, então eu vou questionar essas cartilhas. É isso que está sendo colocado. A gente dizer, olha, não deve divulgar tal material que foi produzido, não foi produzido nessa casa, foi produzido nacionalmente. Esse é um ponto que eu queria destacar. Portanto, eu respeito toda a sua intervenção, a maneira como Vossa Excelência coloca esse princípio, porque Vossa Excelência que é professor, conhece a rede profundamente. Agora, uma outra coisa que eu questiono Vossa Excelência é que eu gostaria que Vossa Excelência desse esse posicionamento quando a gente chamasse uma audiência pública para tratar do tema. Colocar a sua posição, fazer o contraponto. Aí nessa hora Vossa Excelência não está, eu fico só ouvindo um lado, aí termina, eu fico sendo prejudicado. Portanto,
Vereador, eu tinha 15 minutos para falar, lá estou usando 5 aqui, que é menos do que os 15. Dentro da minha matemática, por isso eu pedi essa parte, para não ter que me inscrever para falar sobre o tema. Portanto, eu queria, vereador Antônio, queria dizer a Vossa Excelência que seria oportuno que essa matéria não viesse a debate para ter um posicionamento aqui na casa. Concordo com Vossa Excelência. E concordo com o vereador Carlos Gueiro que essa matéria teria que ser retirada de pauta pelo autor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, nessa hora, encerrar minhas palavras, registrando a forma rica de fazer o debate que nós tivemos até agora e, mais uma vez, registrar para Vossas Excelências esse posicionamento, senhor presidente, deixando bem claro o seguinte, inclusive ao meu querido vereador Henrique. Nós temos que tomar muito cuidado, Henrique. Essa matéria é muito delicada, por conta do contraponto que ela faz com a orientação da família e por conta de atingir todos os professores de uma rede que pensam diferente e que jamais nós vamos conseguir unificar, porque a lei brasileira já unifica. Quando cria um país laico, quando cria um país democrático e que permite a cada um que faça seu direcionamento. Essa aula já é uma aula dada pela legislação brasileira. Então nós não podemos confundir, meu querido colega Henrique Leite. Por exemplo, deficiência física, preconceitos com sexualidade. É diferente. Você, quando faz qualquer tipo de defesa, de ensino, de fundamentos, e aí são princípios de educação, em relação a deficiências físicas, é algo que, inclusive, você tem que tomar o cuidado de fazer também dentro da escola, e é missão do professor também proteger a diversidade sexual e as deficiências. Nós não podemos conferir uma coisa com a outra, porque uma coisa é uma coisa, outra é outra, completamente diferente. De maneira que eu concordo com o vereador Gueiros, acho que a gente podia fazer a votação em outro momento, mas acho e devo fazer o apelo, senhor presidente, para que esta casa tome muito cuidado, para que nós não façamos a defesa de um ensino que só vai fazer atrapalhar a família naquilo que é uma obrigação dela e que já é protegida por lei. Presidente, foi citado, é só para esclarecer para o vereador que quando eu falei das pessoas com deficiência e da questão, eu falei dos preconceitos, para fazer as crianças entender e não ter preconceito nas escolas. Quando se junta os alunos todos numa mesma sala, é justamente por isso. Não que o ensino de um vai ser igual ao outro. E outra coisa é só dizer que são poucas, os professores têm a opção de escolha da forma como vai ensinar. Então, são poucas as escolas que estão ensinando a sexualidade, são poucos os professores. E aí, a gente não pode simplesmente tirar o poder, a autonomia do professor de como ele deve ensinar. Ele só não pode contrariar a lei, vereador. O problema é isso, o professor não pode contrariar um direito que é da família. E outra coisa, comparar deficiência física com alternativa e diversidade sexual é colocar defeito na diversidade sexual. É por isso que eu estou fazendo essa colocação. Eu não conheço essa forma regimental proposta aqui na casa, hoje para o Jurandir Liberal e agora para o vereador Antônio Luiz Neto. Mas todo dia eu aprendo. Presidente, pela ordem. Para mudar o tema, eu queria que Vossa Excelência me cedesse a palavra pela ordem. Pela ordem. Presidente, a semana passada nós tivemos aí uma celeuma e um mal-entendido aí com a inauguração da escola de Santa Amaro, as novas instalações da escola. O vereador Marco de Bria, quando deu entrada no projeto para botar o nome da escola, ele deu entrada para fazer justiça a dar-se-á o nome da Escola Santa Amaro de Escola Municipal Severino Gomes, entre parênteses, Bria, que era
o nome conhecido de Severino Gomes, que é o genitor do vereador. A nossa Comissão de Legislação e Justiça, eu fui o relator, verificou que a lei orgânica não permite a mudança de nomes. Então, a exemplo do que aconteceu aqui nessa casa, de acrescentar, por exemplo, a Avenida Norte, o nome do ex-governador Miguel Arraes, a Avenida Bibiribe também se acrescentou. Então, a proposta da comissão foi acrescentar ao nome Escola Municipal Santa Amaro, vereador Severino Gomes. Mas, por um descuido, saiu a palavra vereador. E aí, por conta disso, houve essa celeuma toda. E eu dei entrada num projeto de lei para corrigir aquele engano, que está aí o projeto número 81, que altera a lei anterior, dando o nome de Escola Municipal Santa Amaro, Severino Gomes Bria. E nós precisamos acelerar isso aí. Por isso eu peço, depois dessa explicação, a Vossa Excelência que solicite das comissões a dispensa de prazo, para que a gente possa, as bancadas, desculpe, para que possa ir às comissões e a gente votar o mais rápido possível. Com isso resolve a celeuma. No momento oportuno, a presidência fará, porque inclusive estávamos em fase de discussão do requerimento da vereadora. Vossa Excelência pediu a palavra pela ordem. Eu pensei que o assunto fosse o mesmo, mas infelizmente não foi. Encerrada a discussão, votação. Os vereadores que concordam permaneçam onde estão. É nominal, senhor presidente. Foi solicitado votação nominal, não. Vossa Excelência está solicitando agora, depois de ser colocado em votação. Não, desculpe. Vossa Excelência destaca. Tá bom, então eu quero destacar o voto não. Veja, sabe por que eu pedi agora? Porque Vossa Excelência acabaram de botar o regimento de lado e fazer um debate, como foi colocado aqui, de maneira completamente informal. Se assim está sendo, assim eu estou agindo. Não. Foi aprovado por maioria dos votos, sendo contra o voto do vereador Jaime Asfora e o vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, voto também contrário, senhor presidente. Discussão. Cinco votos. Discussão única do requerimento. Contrário. Discussão única dos requerimentos 2272, 2273, 2274, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2276, 2277, todos de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2282, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2288, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2316, 2317, 2318, 2319, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2289, 2374, 2375, 2376, 2377, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2315, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2322, 2323, 2324, 2325, todos de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão, votação,
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2326, 2327 e 2332, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2328, 2329 e 2330, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2333, 2334 e 2350, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2335, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2338, 2339, 2340, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, todos de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2347, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2349, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2392, de autoria do vereador Carlos Guerra. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 103, 747 e 1003, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 237 de 2003, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Senhor presidente, queria adiar a discussão, presidente. Retirado de pauta. Primeira discussão dos pareceres 228 e 229 de 2016, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 237 de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 725, 558 e 225, respectivamente das comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, de Finanças, Orçamento e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 95 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 629 e 665, respectivamente das comissões de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei 189 de 2015, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão do Senhor presidente, 12 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 250 de 2015, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar uma emenda a esse projeto. Vossa Excelência quer que retire de pauta ou apresentar agora? Não, quero apresentar agora. Tem as assinaturas? Está com... Já está com as... eu posso explicar, senhor presidente? Entregue a Paulo Rogério que ele confere as assinaturas e coloca em pauta. Só que volta para a comissão. Presidente, A comissão. pela ordem, Pois não? na matéria passada, em relação a esse requerimento 2281, que foi discutido anteriormente, eu queria destacar meu voto contrário, viu? Porque eu não tive a oportunidade no momento. Vereador, Vossa Excelência é um dos vereadores mais brilhantes dessa casa. Vossa Excelência sabe que essa fase já passou. Não, eu mas não, só pra deixar eu não registrado. reconheço retrocesso. Senhor presidente, confere as Regimental. assinaturas na emenda da vereadora Michele Colles, portanto, o projeto de lei volta às comissões. Primeira discussão dos pareceres 826, 666 e 104, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei número 190 de 2015, da autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Hein? Quero discutir.
Quer discutir? Hein? Vai não, ela vai tirar. O produto do supermercado é esse que está em discussão agora. Aí complicou. Faz o seguinte, fica o outro fora e acrescenta aí. Então vai ficar os dois fora, né? Os dois fora. Só que um pode voltar amanhã. É. A emenda apresentada pela vereadora missionária Michele Collins foi referente ao projeto de lei número 190 de 2015. Como já passou a pauta adiante, fica adiada a discussão do projeto de lei 250 de 2015 na pauta de amanhã, na pauta ordinária de amanhã. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência verificação de quórum em razão das matérias que se seguirão agora, para não travar a pauta, porque serão votações nominais. Antes de verificação de quórum, senhor presidente, eu não entendi o PL 190 da vereadora Michele Collins, ele... Não, houve o seguinte, ela confundiu-se e apresentou uma emenda ao requerimento anterior, projeto anterior. Só que... Qual foi o anterior? Foi o 190? 190. Ela apresentou emenda durante a leitura do projeto 250, certo, que era o anterior, ela apresentou a emenda referente ao projeto 190. Então, na realidade, o projeto que era para ter sido retirado de pauta, em virtude da emenda apresentada pela vereadora, era o projeto 250. Entretanto, a emenda foi apresentada no momento inoportuno, quando da discussão de um outro projeto de lei. A mesa entendeu, para não prejudicar a vereadora, e até porque a emenda fazia referência explícita ao projeto de lei 190, que ficaria também prejudicado discutir o 250 nesse momento, já que já tinha passado para a leitura do projeto seguinte. Então, por força de regimento, o projeto de lei número 250 foi apresentado à emenda de plenário, ele retorna às comissões para elaboração de novo parecer, e o projeto de lei 250, constante da pauta, ele retorna na pauta ordinária de amanhã. E o 190? O 190 ele retorna às comissões para elaboração de novo parecer em virtude da emenda apresentada. Pronto, acerca do 190, senhor presidente. Eu apresentei um projeto em 2013 que é idêntico a este e que foi vetado integralmente pelo prefeito Geraldo Júlio. E o veto não foi apreciado. Então, é preciso que a gente aprecie primeiro o veto do prefeito Geraldo Júlio, para, se a gente derrubar o veto, vira lei. Se a gente não derrubar, ela terá direito a reapresentar em decorrência do fato de não ser mais a mesma sessão legislativa, foi em 2013. Vossa Excelência tem razão, só que a presidência não sabe de cabeça quais foram os vetos. Por essa razão que eu determino para que o projeto 190 só entre em pauta depois da discussão do veto, que será amanhã. Ok, obrigado, senhor presidente. Faço com Vossa Excelência. Há uma solicitação de verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que votem para... Resiste o voto. Resiste o voto para identificação. Aliás, resiste a presença. Não, porque já passou tudo. Já passou tudo. Não tem.
Qual é a presença? Não tem qualificado. Mas não tem, são 15. Vou encerrar a votação. A presença. Nós temos. Não há número. Na realidade, nós registramos, até o presente momento, eu estou apenas dando a explicação, 20, mas não tem quórum qualificado. Agora com 20. Continuando a ordem do dia. Primeira discussão, maioria absoluta do parecer 121/2016 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 233/2015, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Votação. Votação nominal. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto. Não, é o meu que eu ia pedir para votar. Porque daqui a pouco não sai, vai acabar a pauta. Aí não aprova aí, querido, essa manhã. Esse é o mal. Depois dessa eu vou pedir para fazer isso. Eu não tenho. Sim, é negócio do Código Tributário. A Constituição fala nos imóveis de qualquer culto que são imunes. Entendeu? Imunidade quer dizer que o município não pode tributar. Aí tem uma lei. Vereador Felipe Francismar. Que diz que esses imóveis também são isentos do TLP. Votou, Felipe? Só que o camarada tem que requerer a isenção. O que tá Vereador Carlos Gueiros, Vossa Excelência. Agora, o que eu posso fazer? Vereador Aerto Luna. Vereadora Michele Collins, vereadora Vera Lopes. Eu não entendi o que é que ele está dizendo. Mas tem número para votar. E daí? Vereadora Vera Lopes. Está tentando. Declara o voto. Senhor presidente, 20 vereadores votaram sim, nenhum voto não. Vereador Jairo Brito, como vota Vossa Excelência? É coro qualificado. 25. Fica nessa. Vai, vota. Senhor presidente, 21 votos sim, nenhum voto não, senhor presidente. Senhor presidente, Aprovada a matéria. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 235, 162 de 2016, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 30, de autoria do vereador Augusto Carreras. Senhor presidente, eu queria propor que, se não houver opinião em contrário, que todos esses demais projetos de maioria absoluta sejam votados em bloco. Os demais são vetos. Aí a gente pode votar. Que seja, não é? Que Falta seja concluir o projeto. Está na pauta. Deixa eu concluir esse, o próximo a gente faz dessa forma. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam de... Voto pelo painel. Voto qualificado com registro no painel. Não, né? Sim, estou aqui.
Voto sim, senhor. Voto sim, né? Sim, né? Faz comigo, mano. Vereador Felipe Francismar. Felipe Francismar. Vereador É o meu, não, é sim. Jairo Brito. Vereador André Regis. Vereadora. Vamos encerrar a votação. Senhor presidente, 24 votos sim, nenhum voto contrário. Aprovada a matéria. Senhor presidente, na pauta o requerimento de número 2287/2016, da autoria da vereadora Isabela de Rodão, pedido de retirada de pauta em virtude da não presença da vereadora. Além disso, tem também uma discussão de um veto, não é um veto total do excelentíssimo senhor prefeito, referente ao projeto de lei 319/2013, da autoria da vereadora Aline Mariano, que pelo mesmo motivo da ausência da vereadora. Não se encontra presente a vereadora. É norma dessa casa, o autor não estando presente e a gente retira de pauta. Existe um requerimento do vereador Carlos Gueiros, pedindo para que sejam votados em conjunto as demais propostas, que constam de 2 vetos, não é, do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, referente ao projeto de lei número 154/2013, de autoria do então vereador Anderson Florencio, e o veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei 244/2013, de autoria do então vereador Romerinho Jatobá. Senhor presidente, como eu vou estar... Não é da vereadora Aimee Carvalho, não? Não. 201, não? O 201 dela. Foi retirado de pauta. É apenas os vetos referentes ao projeto de lei 154, de Anderson Florencio, e 244, do vereador Romerinho Jatobá. Então eu vou pedir para votar, assim, que não seja possível juntar os dois, porque eu irei dar votos separados, a um e ao outro. Não entendi o que é Vossa Excelência. Não concordo com a proposta do vereador Carlos Guedes. De votar em bloco. Discussão única, maioria absoluta, do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei número 154 de 2013, de autoria do então vereador Anderson Florencio, que estabelece tempo limite de atendimento aos usuários dos cartórios de notas e registro de imóveis para os serviços de autenticação de documentos e reconhecimento de firma no município do Recife e da outras providências. Já existe. Em discussão. Em discussão. Quero Presidente, o painel encaminhar a votação, senhor presidente. já se encontra em aberto. O líder do governo vai encaminhar a votação. Presidente, apenas para esclarecer aqui aos colegas vereadores, que já houve inclusive um entendimento com os 2 autores, ex-colegas vereadores desta casa, no sentido da concordância deles pelo veto total do seu prefeito. Portanto, a gente encaminha o voto não aos projetos com a concordância dos 2. Então, é não, sim ao veto, portanto, é não ao projeto. Né? Seria o voto não, tá? Eu não entendi essa, não. Bora. Vereador Felipe Francismar.
vereador Henrique Leite, vereador Edmar de Oliveira, vereador Ayrton Luna, vereador Aimee Carvalho, vereador Jairo Brito, vereador Jaime Asfora, vereador Edmar de Oliveira, vai encerrar a votação. Vamos encerrar a votação. Senhor presidente, 25 votos não, nenhum voto sim. Mantido o veto. Discussão única, maioria absoluta do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei número 244 de 2013, de autoria do então vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Encerrada. Vossa Excelência quer fazer o encaminhamento? Encaminhamento. Senhor presidente, pelas mesmas razões do projeto anterior, a gente encaminha também o voto não. A justificativa já foi dada anteriormente. Obrigado. Esse é o momento oportuno de registrar que a falta de quórum muitas vezes é uma manobra regimental. Vamos? Existe matéria extra-pauta. O vereador Jurandir Liberal, após o encerramento da votação. Encerrada a votação. Senhor presidente, 2 votos sim, 19 votos não. Mantido o veto. Matéria extra-pauta, requerimento número 2418, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Requer a mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais, seja concedido voto de aplauso ao Instituto Materno Infantil de Pernambuco, IMIP, dentro das comemorações do seu 56º ano, com o lançamento da biografia da médica Fernanda Vanderlei, ícone da cardiologia infantil e fundadora daquele instituto, escrita pela jornalista Flávia de Guzmão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Matéria aprovada. Não existe matéria mais sobre a mesa, senhor presidente. Antes de passarmos para o grande expediente, gostaria de registrar, na verdade, um fato que hoje foi possível ser feito. Muitas vezes a imprensa diz e afirma que a falta de quórum prejudicou as sessões. O exemplo é esse. A falta de quórum, muitas vezes, é um artifício regimental das minorias. Quando concordam, é aprovado e não prejudicado. Para que se não interprete que a falta de quórum é a ausência de vereadores na casa. Muitas vezes se encontram nos gabinetes ou no buraco frio. Presidente, só uma questão de pedir pela ordem. Convidar os colegas vereadores, vai ter o lançamento desse livro no IMIP, agora às 19 horas. A biografia da doutora Fernanda, eu gostaria de convidar no restaurante, o restaurante do IMIP, é o restaurante Memes, se não me engano. 19 horas. Muito obrigado, presidente. Gostaríamos também de registrar o aniversário do assessor da presidência, Cláudio, que se encontra aqui conosco. Luiz Eustáquio. Osmar Ricardo.
André Regis, no Grande Expediente. Eu declino, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, declaro encerrada a sessão, convocando outro no horário regimental amanhã.